Ele é comediante e imita mais de 30 vozes conhecidas. Hoje nós vamos conversar com o estudante de rádio e TV, Dimas Júnior. Dimas, obrigada por sua presença. Conta pra gente como é que foi o início dessa carreira de imitador. Então, assim como todo imitador, eu comecei fazendo imitação dos professores, desenhos animados. Desde criança, eu sempre fui de brincar com a voz, fazer voz fina, voz grossa. Então, por essa razão, eu tenho essa facilidade de imitar. As imitações começaram com o Silvio Santos, né? Foi o primeiro que eu comecei a imitar. E depois veio Pelé, veio Paulo Henrique Amorim e entre outros. Qual que foi sua primeira imitação? Minha primeira imitação foi a imitação do Silvio, inclusive a mais pedida, além de Luciano Huck, Pelé, Tony Ramos, Marcelo Rezende, Datena. Então tem todas essas. Tanto é que quando as pessoas me apresentam, elas já não me apresentam mais só como Dimas. Às vezes apresentam, esse aqui é meu amigo, o Dimas, ele imita o Silvio. Aí esquece, porque daí a pessoa já não lembra mais meu nome, só conhece como Silvio. Então aí eu sou meio que obrigado a imitar, eu tenho que fazer o Silvio Santos que está todo domingo do SBT, tá ouvindo? O SBT que ele faz a interação com o auditório. A interação com o auditório, quem é que eu vou chamar, mas olha só, você vem pra cá, olha só, seu nome é Aparecida, não é isso, meu bem? É Aparecida, o nome dela é Apare, e o auditório não responde, vocês não estão com nada. Muito bom. A sua família sempre incentivou? Sim, inicialmente, eu acredito que inicialmente todo mundo que faz imitação, as pessoas às vezes ficam meio, sei lá, assustadas porque é uma profissão, é um dom diferente. Então, assim, a minha família não é que não apoiou, mas assim, ficou meio, né, assustada, enfim. Mas hoje em dia, como eles veem que eu me dedico muito a isso, então eles sempre me apoiaram. E o meu tio, meu padrinho, meu pai sempre foi de imitar pessoas da família. Foi daí que eu tirei minha inspiração. Comecei a imitar todos os personagens que eu imito. Então isso vem desde pequeno, esse começo? Vem desde pequeno, né? Em casa, meu pai, meus tios sempre imitavam, então eu acabei vendo aquilo ali, sendo condicionado a imitar também. Então qual que é a sua imitação preferida? Preferida acaba sendo o Silvio, porque eu faço ele desde os 12 anos, é a mais pedida também, dentre os que eu falei, que é Luciano Huck, Pelé, Tony Ramos. Então acaba sendo a preferida porque eu faço mais vezes e eu acabo estudando mais para fazer ele. Cada hora eu pego uma coisa diferente que ele tem. Você tem algum ídolo, alguma influência dentro desse mundo do humor? Tenho. A maioria dos que eu admiro, que eu tomo como referência, são do rádio. Então, Beto Hora, Emerson França, o próprio Chico Anísio, que ele não imitava, mas era um grande construidor de personagem. Então, para cada um, ele dava aquela identidade, a caracterização, peruca diferente, e a voz também era uma que ele direto fazia várias vozes para, tipo, uma pessoa só. Eu acho que tinha uns 180 personagens por aí. Então, ele fazia muitas vozes. Então, isso acaba me inspirando também. Seu trabalho já foi visto por alguma das pessoas que você imita? Sim, já. Teve uma vez que teve um concurso de imitadores do Marcelo Rezende na Record. E aí o concurso era para você gravar um vídeo, né, mostrando o seu talento imitando ele. E eu, até na época, fiz um croma improvisado lá, coloquei o fundo do Cidade Alerta, mais ou menos me caracterizei como o Marcelo Rezende, e fiz e mandei. Então, toda a produção da Record teve que ver o vídeo e acredito que o Marcelo Rezende também. Até no dia que foi passado, estava o Percival, tinha um imitador lá que também eu tomo como referência, que é o Robson Bailarino, que é aquele que começou no Ratinho e agora está lá na Record. E o pessoal do Programa da Tarde, era quando tinha do Programa da Tarde na Record. Você faz algum preparo com a voz? Você tem alguns cuidados com ela? Sim, a voz eu procuro nunca
tomar gelado, eu sempre tomo bastante água, como muita maçã que ajuda a limpar bastante. E, na verdade, o preparo para imitação, na verdade, é treino. É treino, você vai escutando, é como se fosse desenhar, né? É 90% você observar, 10% é você pegar e fazer. Então, a imitação, como a minha é mais a voz, então eu fico escutando muito, treinando meu ouvido ali para ficar escutando, até que eu consiga imitar ou chegar muito próximo ali da voz do imitado. O que faz despertar em você a vontade de imitar alguém? Então, é até curioso isso aí. Algumas vozes, às vezes surgem do nada. Às vezes eu estou brincando com a voz, fazendo qualquer outra voz, e de repente eu faço um tom diferente, e aí eu falo, meu, parece com tal pessoa. E aí eu vou treinando, aprimorando até chegar no tom da pessoa. E às vezes não, às vezes eu olho uma pessoa e falo, não, eu vou imitar esse cara, ou porque, digamos assim, está quase todo mundo imitando, e eu vou lá, fico estudando o cara até eu conseguir imitar. Então tem duas maneiras, duas formas que acontece isso aí, entendeu? Você sempre foi de fazer piada ou só na hora que tinha plateia? Porque tem muitos comediantes que dizem que são tímidos, né? Sim, então, eu, na verdade, me considero uma pessoa tímida. Mas, no entanto, quando eu vou fazer imitação, eu procuro fazer alguma piada, alguma coisa, inserir no meio ali, dentro do que o imitado fala. Eu estudo a vida dos personagens ali, para eu poder fazer alguma piada, alguma coisa. Então, às vezes o que acontece? Eu sou muito, digamos assim, na minha. Então, quando a pessoa às vezes não me conhece, eu sou quieto na minha. Quando a pessoa já me conhece, aí eu tenho um pouco mais de liberdade para brincar, mas eu sou uma pessoa tímida. Geralmente eu brinco mais quando eu estou fazendo imitação. Quando que foi seu primeiro show? Como que foi essa experiência? Primeiro show, você fala profissionalmente ou apresentação, enfim, a primeira vez que eu imitei na frente de várias pessoas? Primeira vez que você imitou na frente de várias pessoas. Então, a primeira vez foi num retiro de grupo de jovens. Eu estava numa roda de amigos ali imitando, inclusive foi o Silvio Santos. E aí, da organização lá do retiro achou super interessante a imitação. Ele falou, não, você vai lá e imita na frente de todo mundo. Eu falei, tá bom. Então, fui lá, fiz a imitação, todo mundo gostou. Quando eu fiz, eu também fiz o Paulo Henrique Amorim, que na época eu estava aprimorando, ainda estava voz meio fina, que agora está um pouquinho melhor. Ele fica, olá, tudo bem? Vamos falar agora, daqui a pouco, mais um vídeo dos bichos curiosos. Então, eu fiz, acho que Pelé também fiz, mas assim, foi a primeira vez. Tanto é que depois, o pessoal, por ser o Silvio que eu imitei mais tempo, o pessoal sempre chamava Silvio, Silvio, Silvio. Tanto é que quando eu estou na rua, se alguém chama Silvio, eu tenho que olhar, que às vezes é comigo. Legal. E como que foi essa experiência? A plateia respondeu? Gostaram pra caramba. O pessoal ria. Eu sempre emendava alguma piada lá, eu nem lembro mais qual que era a piada, mas era alguma coisa referente à telecena. E aí eu chamava algumas pessoas que iam lá para fazer outras imitações, lá fazer outras coisas, porque aproveitaram que eu estava lá no palco lá, e eles foram chegando e eu aproveitava para brincar, interagir. Então a resposta do público sempre é a risada, geralmente. É lógico que tem alguns que às vezes mostram tipo uma admiração, alguma coisa assim, e não é tanto a risada. Mas sempre no final de alguma apresentação, alguma coisa assim, eles sempre chegam e falam, olha, você imita bem, isso aqui, chega para mim nos bastidores ali depois, sabe, para parabenizar. Às vezes ele não demonstra uma reação ali na hora, mas depois ele vem me parabenizar pelas imitações. Ao conversar com alguns comediantes, eles me disseram que quando você trabalha com humor, o seu humor fica mais crítico. Você acha que ficou depois disso? Sim, acaba. É porque assim, com essa onda agora do politicamente correto, é muito complicado você fazer alguma piada, mexer com humor já é muito arriscado. Porque dependendo se você faz uma piada com homossexual, você pode ser homofóbico, né? Se você faz piada com negro, você pode ser preconceituoso. Então, eu acho que assim, tudo tem um limite. Então, eu procuro brincar tipo, dentro
pelo menos do que eu acredito que não vai ferir ninguém, né? Até as minhas piadas, minhas imitações é justamente a piada, aliás, dentro da imitação é justamente dentro daquilo que o imitado fala. Então não vou fugir muito daquilo. Às vezes acontece da imitação ser polêmica, o cara ser polêmico. Então eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar, né? Tipo Alexandre Frota, que eu imito também, David Brasil, que ele é polêmico. Então eu fico um pouco, é uma imitação um pouquinho mais light, né? Que o David Brasil, ele gagueja muito, mas o interessante dele é que ele não gagueja meio que muito picando, ele estende a sílaba, né? Ele fala, olha, eu tô aqui diretamente dessa emissora. Então ele estende. E o Alexandre Frota, ele já é polêmico por si só de tantos reality shows que ele participou, já teve alguns filmes para adultos que ele fez, então é complicado. E ele tem aquele sotaque de carioca, né? Aquele sotaque pesado, tipo assim, entendeu? Tô trabalhando agora na Praça Nossa, né? E com o Carlos Alberto de Nóbrega. Então é assim que eu penso. É muito difícil trabalhar com humor. A gente acaba sendo um pouco crítico ou talvez se limita muito para você procurar não ferir ninguém, porque existe alguns tipos de humor que são, digamos assim, sei lá, tipo Pânico. Eu acho que o Pânico exagera em algumas partes. Então ele é um humor muito ácido, talvez agressivo, entendeu? Eu procuro não fazer muito essa linha desse humor. Mas e quando o humor é com você? Trabalhar com humor te deixou rir menos das coisas? Tem que ser uma coisa mais complexa para te fazer rir? Não, eu sou tipo assim, eu rio, mas muito facilmente, né? Às vezes pouca coisa me faz rir ali, mas assim, é lógico que uma das coisas que até por conta do meu trabalho com humor, eu procurar não ferir ninguém. Eu acho que quando você está invadindo o espaço o respeito que você tem com a pessoa, você está invadindo o espaço ali e você está ferindo a pessoa e a pessoa já não está mais aceitando aquilo como brincadeira, aquilo eu já não acho engraçado. Enquanto a pessoa está levando numa boa, eu também dou risada, brinco também, aceito que a pessoa brinque comigo sem problema nenhum. Existem jogadas ou truques para fazer a pessoa rir? Ou é uma frase natural que pode ou não fazer ela rir? É que é muito subjetivo esse negócio de o que é engraçado para mim, às vezes não é engraçado para você, né? Mas às vezes com a imitação é um pouco mais fácil, porque a pessoa às vezes ri não é do que o imitado está falando, né? Da minha imitação, do que o imitado está falando. É da imitação em si. Às vezes o fato de eu conseguir, de eu conseguir chegar próximo do tom de voz, a pessoa fala, nossa, é parecido, o cara fala isso mesmo. Porque eu procuro realçar, né, ressaltar o que a pessoa fala direto, os cacuetes, os clichês, né, que ele sempre fala direto. Legal. Dimas, como que você pretende unir rádio e TV com essa carreira de humor? Rádio e TV, então, o meu objetivo é sair daqui e ir para uma rádio, emissora de rádio, até porque eu acho que a rádio, ela mexe muito mais com a imaginação das pessoas, porque é mais a voz, né? Por exemplo, televisão, você está lá, beleza, você fez a imitação, mas o cara sabe que é você que está lá, né? Viu? Ah, beleza, você vai um dia, segundo dia, o cara fala, ó, ele aí de novo. Terceiro dia, aí já fica maçante. No rádio, a pessoa vai ficar ouvindo e fala, mas peraí, será que é o cara que está lá mesmo? Ou é alguém imitando ele? Então, eu acredito que o rádio, eu gosto muito de rádio por isso, que ele mexe muito com a imaginação da pessoa, a pessoa tem que imaginar se o cara está lá mesmo, ou como é que é o estúdio lá, enfim. Isso estimula você a mexer menos com o seu corpo e mais com a voz? Não, porque a imitação, de certa forma, você pode até ver aqui pela entrevista que toda hora eu estou mexendo a mão. Eu acho que se me amarrarem eu não consigo fazer imitação, né? Sempre eu vou estar mexendo alguma parte do corpo ali, até porque você tem que transmitir alguma emoção, alguma interpretação, uma interpretação na imitação. Então você tem que mexer, tem que fazer, sei lá, caras e bocas, mesmo que seja no rádio, você vai falar, o cara está só ouvindo, mas você tem que ter uma interpretação ali por trás e
e pelo menos para mim, é quase impossível eu fazer parado a imitação, entendeu? Tem alguma experiência marcante dos shows que você fez ultimamente? Então, às vezes foge muito do roteiro, digamos assim, da imitação, porque sempre chega quase no final ali da minha apresentação, o pessoal fica pedindo várias imitações, e geralmente imitação que às vezes eu nunca fiz, eu fiz para algumas pessoas, mas assim, nunca fiz para um público tão grande. E igual teve aqui o stand-up da Univap, que eu fiz, foi em junho, julho do ano passado. E aí no final pediram para imitar o Miura, que é o professor daqui, né, de fotografia. E eu fiquei meio assim porque eu nem sabia que ele sabia que eu imitava ele. Então a gente não sabe, pelo menos eu fico muito preocupado do cara achar ruim ou pegar mal da imitação, né? Apesar que eu sempre procuro fazer com muito respeito a imitação. Mas às vezes você não sabe a reação da pessoa. Então, assim, é uma das experiências de imitação. Até mesmo fora de apresentação, quando eu estava na escola, fiz curso técnico, foi até quando eu fiz Senai, foi quando eu comecei a me soltar, comecei a fazer as imitações. Então eu imitava quase todos os professores de lá, no curso técnico também eu fazia imitação de quase todos os professores, e aí era muito engraçado a sensação assim de você imitar para a própria pessoa que está sendo imitada. Então você chega lá e aí você não sabe a reação, você fica meio assim, mas pelo menos até hoje, graças a Deus, todos foram bem receptivos assim, com a imitação. Dima, você quer deixar um contato se as pessoas quiserem te conhecer mais, saber um pouquinho mais do seu trabalho? Para quem quiser ver alguns dos meus vídeos lá, apesar de ter poucos vídeos no meu canal, mas é só digitar lá Dimas Júnior Imitador, vai aparecer no YouTube lá, tem um D e um J junto assim, em laranja. É o primeiro que aparecer lá, e tem alguns vídeos meus lá, algumas gravações, alguns são áudios, e tem um vídeo com 23 vozes lá, minhas. Então é isso, o Aluno em Destaque chegou ao fim. Até a próxima, gente. Tchau!